Terceira parte de Retas Brasil com Rabino Shmuel, Tânia, do dia 6 de Tevet. Nós chamamos sempre a impureza e o secundário de moite porque carece de conteúdo. E junto com a falta de conteúdo, lhe falta motivo verdadeiro de viver. Lhe falta a vida em si. Ele está vivendo apenas como um objeto que veicula a vida de outros, o conteúdo de outros. E isso não é vida. Agora vamos continuar então a porção do dia 6. Existe apenas uma proibição que tem um resgate diferente das demais. Falamos ontem que qualquer alimento ou relação ilícita que a pessoa faz é possível perdoar e excluir a punição direta. Mas que a energia aplicada naquilo foi entregue para a maldade e para a impureza, foi entregue. E só será resgatado por Deus na vida de Mashiach, ou através de uma chuva muito especial, de uma grande sede e valorização do que é sagrado. Existe uma proibição que tem um resgate mais fácil. Somente a energia e a vitalidade em gotas de sêmen, esperma, que saíram em vão, que é uma proibição que não está escrita explicitamente na Torá, escrita, mas na Torá oral diz claramente que foi esse o pecado mencionado de forma indireta na Torá escrita, dos filhos de Yehudá, Elionan, que em vez de procriar, usar o sêmen que é uma vida, para criar mais vida, eles simplesmente deixaram aquele sêmen morrer. Eles emitiam ele fora do ventre de Tamar e ela não podia ter os filhos que deveria ter. E por isso Deus lhes castigou com a morte súbita. Isso aqui tudo a Torá oral explica sobre aquele episódio que na Torá escrita não está claro qual foi o pecado deles. E assim permanece que é um pecado grave, a transmissão de sêmen em vão. Mas a energia dessas gotas de sêmen que saem em vão é entregue para as três camadas impuras, para a impureza, para a morte, para a maldade universal. Mas é possível resgatar essa energia da mão dessa impureza com uma chuva comum, desde que faça a oração do Shema antes de dormir, com concentração intensa. Como disse o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, de abençoada memória. E também isso aqui está de forma indireta no Talmud, que diz lá o seguinte: todo aquele que lê o Shema antes de dormir, como se estivesse segurando uma espada de 2 gumes contra os espíritos maus. E aqui se trata, na verdade, contra os espíritos maus, aqueles pensamentos e energias que usam essas gotas de sêmen desperdiçadas em vão como veículo para manter a si mesmos. Não posso dizer que são corpos físicos, mas são pensamentos e energias negativos que se apoderam desse tipo de pecado e prejudicam a pessoa que o causou. Por isso chama aquilo de mazikin, de prejudiciais. Mas através de falar o Shema com intenção, concentração intensa, a energia se solta deles. E a pessoa não mais é prejudicada por esse pecado. Como é conhecido para quem conhece a sabedoria oculta. E por isso, esse pecado de tirar o sêmen em vão não está lembrado na Torá de forma clara. Não é uma das relações ilícitas escritas na Torá escrita. Somente a Torá oral que descreveu sobre isso. Apesar disso aqui ter uma certa gravidade, como a Kabbalah entende que esse pecado é muito grave, no sentido dele aumentar muitas energias impuras em quantidade. Quando tira sêmen em vão, mais do que em relações ilícitas outras mais graves. E apesar disso, esse pecado não foi escrito como proibição da Torá escrita. Por quê? Porque ele pode ser resgatado com mais facilidade. Enquanto as relações ilícitas que estão na Torá escrita, digamos adultério e incesto, e relação de homens ou com zoofilia,
aumenta a impureza da energia, envolve a energia das pessoas envolvidas nisso aqui, numa camada de impureza tão profunda que a energia não volta de lá com uma chuva comum ou com o Shema. Somente quando o Mashiach chegar, ou quando a pessoa fizer uma chuva tão intensa que os débitos se tornam seus créditos. Que o afastamento de Deus lhe traz uma sede e uma valorização grande do que é sagrado. Que é errado a pessoa chegar nesse ponto. Isso aqui está simbolizado no fato dessa relação ter macho e fêmea, ou ter lá um doador e um receptor. Que aquela energia do sêmen que foi inserido num receptor de maneira proibida representa que está sendo entregue, está entregue e preso na mão da impureza, na mão do que é impróprio, na mão das klipot. Diferente é no caso de sêmen em vão, que não tem ali um receptor. Então se trata de veículos de vitalidade, de vida, que estão desprotegidos. Não estão presos na mão de um. Não estão presos na mão de um poder apenas. Mas, então não pertence a alguém que foi dado a ele. Somente as energias prejudiciais tomam conta daquilo, provisoriamente, até a pessoa fazer uma chuva relativamente simples e ele é o chamar com intenção e com isso tira o poder deles. Quando tem um receptor, aquilo é entregue na mão dele, só vai sair quando o Mashiach chegar com uma chuva extremamente esforçada. E através disso aqui entendemos também o que falaram os sábios sobre o livro de Eclesiastes. Tem uma passagem que diz o seguinte: existe situação que é um estrago irreparável. Dizem os sábios, qual é o estrago irreparável? Aquele que teve uma relação ilícita e causou o nascimento de um bastardo. Que nesse caso, mesmo que ele faça a maior chuva das maiores, não conseguirá devolver a energia para sua origem, que na origem aquilo deveria fazer uma pessoa sem restrições, uma pessoa íntegra, e não um bastardo. E aqui ele fez um bastardo, já que ele fez já desceu para o mundo dessa vida, entrou uma alma num corpo de carne e osso, que de acordo com a lei, esse homem nasceu do pecado, e não tem como a chuva intensa, essa de valorizar o que é sagrado através da sede, fazer que aquela pessoa deixe de ser bastardo. A lei, aquela pessoa é um fato já, fato consumado. Assim está escrito no Tânia. Sempre quando se aprende o Tânia na Estivar, se diz o seguinte: não existe um estrago irreparável totalmente. Embora possa ser muito difícil e muito raro, mas não é que Deus esteja preso de resgatar isso aqui antes. Existem situações de uma pessoa fazer realmente, apesar de não conseguir resgatar totalmente, faz a sua chuva a mais profunda possível. E Deus se compadecer dele de uma maneira que vai apagar as energias envolvidas no pecado que ele tinha feito no passado e torná-las inexistentes. Não existirá mais aquela energia que estava no pecado. Toda energia ou ser que existe precisa de uma manutenção para existir. Nada existe de embalo. Precisa que constantemente Deus insufle vida em cada ponto e ponto da criação. E quando Deus se compadece muito de um embalo de chuva muito profundo, pode inclusive deixar de fazer existir as energias que ele investiu no pecado. Só que se for uma pessoa, por exemplo, que nasceu, pode acontecer que ele deixará de existir. Não terá mais vida depois daquela... A piedade de Deus sobre aquele pecador acabará sendo também o fim da vida daquela pessoa que surgiu a partir do pecado. Que é uma situação extremamente errada, mas o que viemos dizer aqui é o seguinte: que Deus não está preso às nossas regras e não está preso a manter poderes de impureza se não lhe agrada. E pode acontecer que ele simplesmente deixa de mantê-los vivos e existentes. Então ele deixa de existir. Para uma pessoa invocar isso aqui, exige
além de muito esforço, exige que Deus se compadeça dele por parte de Deus, uma coisa que vem de cima. Mas existe. Então, se uma pessoa tem um estrago desses que ele deseja reparar, não está isento de tentar e tentar. Quem sabe um dia ele consegue. E reparar o estrago que ele fez e devolver a energia que ele tinha recebido para fazer coisas boas, ele entregou ela para finalidades equivocadas. E se esforçando muito, capaz que Deus se compadeça dele e devolva aquela energia para o nível abstrato, potencial. E os fatos vão voltar para trás. Até aqui o capítulo 7 do Tânia e o Ritas do dia 6 de Tevet.